Bom dia, irmãos. Desejo a cada um de vocês um bom sábado. Espero que a semana tenha sido boa e que a presença de Deus tenha sido sentida na vossa vida e no vosso caminhar com Cristo. Agradeço em primeiro lugar a Deus, depois à direção da igreja por me ter convidado e cedido o espaço para poder falar a todos vocês. E também ao casal, o Isaac e a Sara, por nos estarem a brilhantar desde as primeiras horas deste sábado, com louvores muito tocantes, que falam muito a nossa alma e da nossa razão de sermos cristãos adventistas do sétimo dia. Hoje é um dia especial, aliás, o sábado é sempre um dia especial e queria ressaltar o ponto de que a nossa igreja está hoje reunida numa cerimônia de investidura, num sábado campal, na Mata da Machada, não muito distante daqui onde nos encontramos. E hoje, irmãos, vamos falar sobre um tema que eu particularmente aprecio, que fala muito ao meu coração, que tem a ver com as palavras que Paulo usava e ainda usa porque está na Bíblia, nós usamos hoje muitas vezes, que são duas palavras com um significado muito grande: graça e paz. Essas duas palavras serão o tema para o nosso estudo nesta manhã de sábado. Gostaria também de saudar aos amigos e irmãos que nos ouvem e nos veem a partir de casa. Eu espero que essa transmissão esteja a chegar nas melhores condições audiovisuais. E quero também, de uma maneira muito calorosa, saudar a igreja aqui presente. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Acho que vocês estão tristes por não estarem na Mata da Machada, não é? Mas se puderem, podemos lá ir depois do culto. É só orarem para que o pregador seja breve. Ok, vamos então entrar para o estudo propriamente dito. E eu gostaria de convidar-vos a lermos o livro de Gálatas, capítulo 1 e o versículo 3. Livro de Gálatas, capítulo 1, o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um texto simples, pequeno, e aqui Paulo nos diz basicamente que a graça, ou seja, graça a vós, nós os cristãos, da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo. E aqui, prezados irmãos, nós podemos entender que graça é uma das palavras mais repetidas pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, nas suas cartas. E graça é uma palavra que não faltou em nenhuma das cartas do apóstolo Paulo. Graça, irmãos, é uma palavra usada por Paulo, o qual era um erudito do Antigo Testamento. Graça não aparece em nenhum sermão de Jesus Cristo. Graça origina-se das escrituras hebraicas, que provém da palavra anã, que significa inclinar-se ou agachar-se. E a graça, irmãos, no contexto de Paulo, é Deus inclinando-se à humanidade, como se a ponta da Torre Eiffel se inclinasse totalmente até a uma insignificante relva que cresce lá embaixo nas rachaduras da calçada. A graça é isso e muito mais. A graça
é o favor imerecido que recebemos da parte de Deus. Jesus, sendo o justo Filho de Deus, humilhou-se como servo obediente, descendo ao lugar mais inferior da humanidade, o lugar do pecador e o lugar do condenado. A salvação oferecida por Jesus, irmãos, ao pecador não é mérito humano, mas resultado da graça divina. E aqui eu preciso de explicar à igreja que a graça é um pacote completo. Na graça nós encontramos fé, perdão, amor e consolação. E a consolação aqui não é o consolo. A consolação que encontramos aqui é encorajamento. Porque não é fácil, irmãos, nos apropriarmos da graça de Deus. A palavra graça na língua portuguesa tem um significado muito diferente daquilo que o hebraico procura nos transmitir. Quando nós ouvimos que algo é de graça, nós desconfiamos. Quanto é que custa? É de graça. Porque no nosso conceito, irmãos, na nossa educação, um produto, quanto mais caro for, para nós, qual é a ideia? Melhor é. Pelo menos é assim que eu penso. E agora, quando nós chegamos ao ponto de encontrarmos um produto que é de graça, a tendência do ser humano é desconfiar. E essa graça, irmãos, nós precisamos entender a graça no contexto da fé. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 11, depois de discorrer naquele texto, irmãos, ele foi buscar algo que o profeta Abacuque, muitos anos antes, já havia predito, que o justo viverá pela fé. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. E avançando no nosso estudo, vamos associar a graça à paz. A paz, irmãos, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque não existe graça se não aceitarmos a paz. E não teremos paz se não entendermos o que é graça. Paz é uma palavra usada por Paulo, extraída do Antigo Testamento, o qual Paulo, era versado. E aqui eu gostaria de dizer, irmãos, que nós, se entendermos o conceito de graça e incutirmos na nossa mente o que é a paz, nós vamos então conseguir vencer as nossas fraquezas nele, Cristo, por Ele e para Ele. Porque a paz é uma palavra hebraica, shalom, usada entre os judeus em suas saudações costumeiras. No entanto, shalom está entre os termos teológicos mais importantes do Antigo Testamento. Paz, no hebraico, tem um significado muito mais rico do que na língua portuguesa. Paz, no conceito de Paulo, não é ausência de problemas e desafios, mas uma segurança e tranquilidade, confiança em Deus, mesmo diante das piores tempestades da vida. Há momentos que nós vivemos tempos conturbados, irmãos, na nossa vida, na vida da nossa família. E o apóstolo Paulo diz que essa paz, se estiver no nosso coração, mesmo diante
dessas intempéries, nós conseguiremos sentir paz, repousarmos, porque confiamos em Deus. Porque esse pacote da paz inclui justiça, evangelho, libertação e traz esperança ao coração do ser humano. E paz no livro de Gálatas não depende das circunstâncias ambientais, nem sociais. É confiar totalmente no braço estendido de Deus e na salvação oferecida por Cristo, mesmo diante de opositores injustos. E aqui vem uma ideia, irmãos, do texto de Jó, onde Jó escreveu algo, irmãos, que às vezes eu fico inquieto ao ler aquela passagem do livro de Jó. E nós podemos ler, irmãos, Jó capítulo 9, versículo 4. Os irmãos vão perceber porquê. Essa paz nos dá essa segurança em meio às dificuldades. Eu tomo a leitura, o livro de Jó, capítulo 9, e o versículo 4. Diz assim: Ele, Deus, é sábio de coração, poderoso em forças. Depois termina: quem se endureceu contra ele e teve paz? Quem, irmãos? Faraó? As pragas, quando começaram a cair, ele não se importou. Mas houve uma praga que deixou Faraó desconcertado. Qual é? A praga dos primogênitos. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? O rei Nabucodonosor viveu como animal no campo. Irmãos, quem se endureceu contra Deus e teve paz? Essa é a pergunta que o estudo dessa manhã nos coloca. Paz para os cristãos não é uma química feita num laboratório, nem o resultado de técnicas psiquiátricas e nem o efeito de yoga. É um presente que só Deus e Jesus Cristo podem dar. Por isso é que em João 14, 27, Jesus disse aos discípulos e diz a nós esta manhã: a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Que paz é essa, irmãos, que acalma o nosso coração diante das maiores dificuldades do nosso caminhar. E agora eu tive a ousadia de juntar os dois termos, graça por um lado e paz do outro. E aqui, graça e paz de Deus e de Cristo revelam, prezada igreja, a essência do Evangelho para nós hoje. Sabem porquê? Quando o apóstolo Paulo se levantasse nas igrejas ou nas sinagogas em que ele frequentava e dissesse graça, os gentios se reviam naquela saudação. E quando dissesse paz, os judeus, convertidos agora ao cristianismo, também sentiam que aquela saudação os pertencia. Então, o termo graça e paz, irmãos, afasta as assimetrias que existem na igreja, as diferenças de cor, de raça, de religião, as diferenças econômicas que existem no nosso meio. Por isso é que quando nós lemos graça e paz, nós temos que pensar em tudo à nossa volta. Porque, irmãos, nós não teremos paz se não aceitarmos a graça. Porque a graça é o fio condutor que nos leva até a paz. E avançando no estudo
diz que graça e paz, primeiro a graça, depois a paz, porque sem graça não haveria paz. E o resultado da graça de Cristo no coração de quem pecou é uma vida de abundante alegria. Irmãos, a graça de Cristo promove a paz com Deus. Graça e paz estão sempre nesta ordem, pois a paz segue a graça. A paz é o resultado da graça de Cristo no coração de quem pecou contra Deus. Graça e paz estão interligadas. Assim, é impossível, irmãos, ter paz no coração sem a graça de Deus e de Cristo em ação. É difícil. Hoje vivemos muitos problemas no nosso relacionamento com o próximo, porque talvez ainda não compreendemos o que é a graça e o que é a paz no nosso coração. Vivemos em guerra, vivemos em conflito conosco mesmos, porque a graça é para os excluídos. Jesus, quando trouxe a graça até nós, era para dizer que você, que é considerado como gentio, você tem lugar no reino dos céus. Os judeus, irmãos, convertidos agora ao cristianismo, tiveram dificuldades em aceitar os gentios na igreja, porque eles quiseram que os gentios, antes de se converterem ao cristianismo, fizessem o quê? Se tornassem judeus. Mas não é necessário, irmãos. A graça de Deus, essa graça que, tal como disse, envolve os aspectos da fé, do perdão, do amor e do encorajamento de Cristo para cada um de nós. Ela comporta todos esses elementos para que nós, eu e o irmão, sejamos aceitos na família de Deus. Amém? Por isso, não pode haver mais impedimentos, porque a graça maior foi Cristo ter morrido por mim na cruz do Calvário. Haverá um sofrimento maior do que este, irmãos? Haverá um amor mais expressivo do que o amor de Cristo na cruz? O Deus, homem, pendurado num madeiro, para salvar o homem pecador. E mesmo assim, a maior parte não quer saber dele. E ainda existem professos cristãos que nada querem saber de seguir essa religião, irmãos, o cristianismo. Vivemos cada um à sua maneira, como diz a Bíblia, como se fôssemos ovelhas desgarradas, que fugimos do aprisco como se não tivéssemos um pastor. Por isso, igreja, somente quando Deus derrama a sua graça sobre o ser humano, perdoando os seus pecados e cobrindo a natureza pecaminosa com a natureza perfeita de Cristo, é que podemos experimentar a paz autêntica no nosso coração. Talvez eu esteja a falar para uma igreja que vive desavinda com a palavra de Deus. Talvez eu esteja a falar para um povo que ainda tem criado muros cinzentos, muros de separação entre uns e outros, onde achamos que uns são mais abençoados que os outros, e isso não deve existir no nosso meio, porque em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo, irmãos, não há muros de separação. E se hoje nós não aprendermos a viver em paz, a aceitarmos essa graça, não seremos candidatos ao reino celestial. Essa é a visão que eu tenho do cristianismo, irmãos.
É a visão que eu tenho da palavra de Deus. Somente quando há graça, existe paz. Quando nós aceitamos os excluídos, é que nós temos paz com Deus. Irmãos, a plenitude da paz está enraizada na graça. Sem graça não há paz. E quem vive sem paz não tem graça. Somente quando o pecador compreende e aceita este conceito divino, a preciosa graça de Deus e de Cristo, o qual se inclinou para oferecer este favor a quem não merece, aí sim passaremos a experimentar a realidade da paz no nosso coração e na nossa vida. Irmãos, eu costumo dizer que Deus não suporta mais os religiosos. Ele quer pessoas espirituais. Sabem porquê? Porque toda pessoa espiritual é religiosa, mas nem todo religioso é espiritual. Deus não suporta mais os religiosos, irmãos. Não faz isso, não toca aqui, não mexe aqui, guarda o sábado, faz isso, faz aquilo, não come isso. Deus está cansado, irmão, dessas pessoas. Nós precisamos de ser homens e mulheres espirituais. Vamos usar, irmãos, os 5 métodos de Cristo para alcançar os não alcançados. Só assim é que a realidade da paz vai repousar no nosso coração. E aqui, irmãos, graça e paz são dons de Deus que resultam da libertação da escravidão do pecado e na salvação do pecador. Graça e paz restauram o ser humano do pecado e o põem em harmonia com a vontade do Senhor nosso Deus. Por isso é que aqui eu abro um parêntese para dizer, irmãos, que ser fiel não é uma questão de escolha, é uma questão de caráter. Ser fiel à palavra de Deus, irmãos, não é uma questão de escolha. Eu não tive escolha. Não, é uma questão primordialmente de caráter. Caráter, irmãos. Porque se for uma questão de escolha, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, irmãos. É uma questão de caráter. E eu olho para Daniel, penso em José, e eu vejo que realmente ser fiel é uma questão de caráter. Não importa a idade, não importa o lugar ou as circunstâncias, mas a nossa fidelidade tem mais a ver com o nosso caráter do que as escolhas que nós temos à nossa volta. Pensem nisso, igreja, pensem nisso, irmãos. Graça e paz resumem toda a essência da mensagem da cruz que nós comumente denominamos de Evangelho. Todo o Evangelho, irmãos, se resume nestas 2 palavras: graça, por um lado, e paz, do outro. E, irmãos, o meu apelo nesta manhã, antes de terminar este culto, o meu apelo é o seguinte, irmãos: não gaste dinheiro e tempo em coisas que não promovem a paz verdadeira. Aceite a graça divina, ou seja, aceite que a graça divina é o único meio de apaziguar a tua alma. Deixe a graça divina te envolver, a fim de te libertar da escravidão do pecado e promover a paz em teu coração.
um outro apelo, irmãos, para os irmãos que aqui estão e aqueles que me ouvem e vêm a partir de casa. Não podemos esperar um reavivamento quando os nossos corações estão mais inclinados aos comediantes da televisão do que à oração. Não podemos esperar um reavivamento quando estamos mais interessados nas páginas desportivas da manhã do que na devoção matinal. Não podemos esperar um reavivamento, igreja, quando a nossa violação da mensagem da reforma de saúde obstruiu o nosso cérebro, de modo que não podemos discernir a voz do Espírito Santo. E por último, não podemos esperar um reavivamento quando a nossa mente está repleta de pensamentos sobre moda, em vez de pensamentos sobre o manto imaculado da justiça de Cristo. Que nós possamos pensar e meditar nestas palavras, irmãos. Que nós possamos viver à altura do chamado que nós temos. Que nós possamos, irmãos, ser cristãos verdadeiros, cristãos sinceros, na universidade onde nós estamos inscritos, no nosso local de trabalho, sendo um exemplo de fidelidade a Cristo e a sua palavra. Não porque os outros nos estão a observar, mas porque o amor de Cristo nos impele a isso. Que a graça e a paz, essa graça que nos faz ver, irmãos, que aqueles que nós temos excluídos também fazem parte do plano da salvação. Que essa paz possa morar no nosso coração, hoje e para todo sempre. É a minha oração para mim e para cada um de vocês. Amém?